olhos servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem servir os vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Obrigado, pastor. João capítulo 15, versículo 15. Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo, glória a Deus, quanto eu ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Amém. Amém. Grato Amém. estou pela leitura. Hoje, na verdade, não será apenas aula. Hoje será uma conversa em que eu quero conversar dentro do grupo por causa de algumas questões. Amém? Amém. São questões muito importantes. Glória a Deus. Nós temos pastores no grupo. É uma preocupação enorme na vida do pastor quando está numa liderança, se preocupar pelo empenho, pela caminhada, como está sendo a caminhada realmente com o povo e com todos, para perceber onde está o erro, onde está a dificuldade. Por quê? Porque todo pastor é alguém que ele sacrifica a vida para preparar sermões, sacrifica a vida para levar o povo a uma dimensão diferente, que tornará com que o povo seja favorável daquilo que é da graça do Senhor. E todo que é pastor precisa examinar cada dia, cada noite, naquilo que ele está a fazer e olhar para o povo, sabendo que com este método irei ajudar alguém a chegar até Cristo ou não. E é a obrigação do pastor não dormir, não fazer nada, para olhar para as pessoas nas quais que tem sido liderado. Os que fizeram a teologia, eles aprenderam acerca da posição do obreiro. Quando fala a posição do obreiro, quando fala a posição do líder, quando a Bíblia fala como obreiro, quando fala do obreiro, eles explicam que o obreiro, tanto como líder, também serve como obreiro. Jesus disse na palavra, todos irão servir como obreiro. Servindo como obreiro, a obrigação do obreiro, a primeira coisa, o obreiro tem que ter a certeza da sua salvação. Segunda coisa, o obreiro tem que ter uma postura de fala diferente, que vai ajudar ao povo que através daquela fala não possa ferir aquilo que ele esteja fazendo. Antes do obreiro falar, ele tem que ter uma postura capaz de falar com mansidão para que o povo não seja ferido em cada palavra. Os que aprenderam acerca da liderança, os que fizeram a hermenêutica, a homilética, a apologética, aprenderam várias coisas de como lidar com o povo, como caminhar com o povo, como desenvolver sermão, como desenvolver a pregação, como se apresentar, que gestos se fazem no altar, que gestos que não se fazem, o que pode se vestir, o que não pode se vestir. Eu não estou aqui para mexer acerca desse assunto, mas eu quero mexer nesse ponto, que é um ponto importante, que durante a nossa caminhada, eu estou preocupado com algumas questões. As questões não são minhas. As questões concernentes à graça e o favor de Deus. Que essas preocupações podem determinar sucesso ou pessoas não ter sucesso. Amém? Amém. Amém. A minha primeira preocupação é quanto ao foco de cada homem, cada mulher que está cá conosco no grupo. É minha primeira preocupação. Segunda preocupação é a capacidade de confiar
aquilo que é da graça, será que merece ou não? Amém? Amém. Alguns podem estar confusos. Como que o homem está a mexer? Como que o homem está a falar assim? Há uma coisa que eu quero mexer, que eu quero conversar com o grupo, porque, percebam, temos muitos que estão conectados conosco no grupo. Eu nos últimos dias andei como se fosse meio sumido. Não estou sumido, mas estou preocupado com algumas coisas. Segundo, estou a perguntar ao Senhor cerca de alguns pontos. Terceiros, há coisas que me inquietam, que eu tenho que ter uma resposta. Para ter resposta, enquanto eu não tenho resposta de uma coisa que eu for a buscar, eu não gosto de estar em comunicações, porque a nossa caminhada depende da nossa comunicação, como nós comunicamos para o nosso crescimento, porque o nosso crescimento é diferente, a nossa caminhada é diferente. Primeiro, permita-vos informar, primeira coisa, todos que estão neste grupo não são filhos meus na fé. Eu vou explicar porque que eu disse não são filhos meus na fé. Quando eu estou neste grupo, estou como se fosse numa união de amigos, onde que nós estaremos a conversar algo concernente à palavra, algo concernente à graça de Deus, onde que nós estaremos preocupados para compartilhar experiência e que através daquelas experiências venhamos crescer para aquilo que é da graça do Senhor. É a forma que eu olho. Então, sendo nesse contexto, número 2, é a valorização do nosso tempo que nós estamos a caminhar. Por que é que eu estou a mexer isto? Há um ponto muito preocupante que não para de me preocupar. Houve um tempo que nós participava muita gente. Eu falava do profético. Mexia os segredos do profético. Oramos por muita gente. Há pessoas que deram testemunho da graça de Deus. Há pessoas que falaram da mão de Deus a operar. Nós já falamos muita coisa acerca da graça. Existe, porém, toda a profecia, ou quando Deus fala na Bíblia, nós encontramos regras e normas para os homens seguir. Segundo, todo o tempo que se afastam, o povo sofria um porém. E quando sofria, houve um tempo em que Deus começa a falar assim: eu vos enviei profetas. Os profetas falavam madrugando, significa passava madrugadas, vinham de dia, lutava, sacrificava para falar com o povo. Mas quando o povo não entendia, então o povo sofria. E quando o povo vinha para Deus, Deus falava: eu já vos enviei pessoas. Tá bom, vamos mexer um porém. Há um porém. A Bíblia fala, Jesus falou da parábola do rico e Lázaro. E diz que o Lázaro quando morreu, o rico viu Lázaro com o pai Abraão e ele disse: peça com que Lázaro toque o seu dedo à água e molhe a minha língua. Pai Abraão disse não, então disse: tá bom, fala com que o Lázaro saia, volte para a terra para poder pregar para minha foi não precisa vir neste lugar. Lázaro, quando o pai Abraão ouviu, disse: não, lá tem os profetas, lá tem Moisés, então eles têm que ouvir aqueles e obedecer à voz de Deus por meio dos seus servos. Amém? Amém. Eu quero Glória a Deus. Eu quero com que todos prestem atenção neste ponto. Este ponto é muito importante na nossa caminhada. É muito importante no nosso rumo. É muito importante durante o nosso progresso da fé. Isto vai ajudar pastores, isto vai ajudar povos que estão conectados. E assim nós entenderemos como que a caminhada tem sido. Nota que quando Jesus fala dessa parábola, foram ver que a pessoa que mais lutou, mais sofreu na terra, foi consolado. E a pessoa que se gabava na terra, foi a uma situação não boa. Ele deu uma parábola para ilustrar ao povo acerca da probabilidade do povo se preparar, estar apegado em Cristo e parar de olhar para os bens e aquilo que eles estavam a ter. É a forma que eu percebo neste ponto aqui.
que a pessoa que sofreu tanto na terra é a pessoa que foi consolado. A pessoa que viveu bem na terra não foi consolado. É a pessoa que estava numa situação não boa. Perceba que a consolação está para aqueles que passaram por batalha na terra, passaram por necessidade, passaram por dificuldade. Hoje eu quero falar debaixo de uma perspectiva onde que na nossa caminhada os homens não querem sofrer, não querem passar batalha, querem algo fácil, sem ter que lutar, sem ter que batalhar, sem ter que sofrer. O caminho mais fácil. Por essa razão, os homens estão a perder a graça de Deus. Por causa de um ponto muito fácil, que muitos de nós não notamos, muitos de nós não percebemos, muitos de nós não compreendemos. A primeira coisa é, quando Deus levanta alguém, a pessoa perde o tempo para o mundo, passa a ter tempo para Deus. E o tempo que ele dedica a Deus é para ter mais de Deus e transmitir ao povo para ter uma caminhada diferente e zelosa. E o povo ter o encontro com Yahweh. Só que muitos de nós na nossa caminhada de hoje, os homens não olham isto. A maior parte não olha isto. Olha da sua forma os interesses que tem. Ai, ai, ai. Aleluia, aleluia. Desde que eu voltei da viagem, a primeira coisa minha, eu olho para o grupo. Segunda coisa, eu olho para o empenho de cada homem e cada mulher. E eu fui descobrir que há muita gente que tem dificuldades. As dificuldades não é porque não tem conhecimento, é porque as pessoas se recusam do conhecimento porque estão focados numa e única coisa que eles estão mais preocupados. Será que, Aleluia. será que posso falar isto? Glória a Deus. Será que posso falar isto? Pode, profeta, pode falar. Se eu ensinar sobre profético, muitos vão vir para aprender. Se eu ensinar acerca do estilo de vida que favorece o profético, muitos vão desistir. Porque a maior parte quer o profético. Só que o profético, sem raízes para manter em pé, não tem como alguém avançar. Na comparação de muitos homens de Deus, quando estou neste grupo, eu estou a ensinar as experiências que eu tive com Deus. Tudo que Deus me falou. E quando eu quero ensinar, Deus tem que me falar: filho, ensina isto que é adequado para este povo, para quando se fazerem, vão ter resultado. Nos dias de hoje, eu estou a receber chamadas, até há pessoas que pararam. Há pessoas que querem conversar comigo, querem ter um encontro. Como que eu digo? Há pessoas que querem ter um encontro. Paulo tem comunicado com algumas pessoas e as pessoas querem ter um encontro, querem ter um acompanhamento no off. Um acompanhamento individual. Na verdade, nós podemos dar um acompanhamento individual. Tivemos uma chance de dar um acompanhamento individual. Começamos a dar a algumas pessoas demos. De repente as pessoas começaram, alguns começaram a ter algumas questões, exporam algumas questões, nós começamos a ajudar, começamos a orar, de repente pararam, ouvi testemunho de que as pessoas estavam a começar a desenvolver algumas coisas, de repente pararam até hoje, não entraram mais em contato. E algumas pessoas depois voltaram a entrar em contato para dizer: profeta, eu estava a empenhar uma questão, de repente parou. Já não estou a conseguir empenhar. Eu parei primeiramente, olhei para as pessoas. Quando começaram a empenhar, as pessoas pararam, se distanciaram. Agora que passaram a não empenhar, estão a voltar. A minha pergunta é: se nós confiarmos de novo, o que vai ser? Quando eles continuarem, vão continuar ou vão parar de novo? Amém? Amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Só uma questão. As pessoas vão continuar ou vão parar de novo?
Porque se pararam, porque paramos de falar o profético, é porque estavam em busca do profético. Já imaginaram alguém ter um carro sem ter um manual como caminhar? Ter um carro sem ter carta? O que será? Acha que a pessoa irá conseguir conduzir o carro? Não. Acho que estou sozinho. Amém. Aleluia. Não estou sozinho hoje? Estamos ao vivo, profeta. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Existem algumas questões que o Senhor está a falar, algumas situações que o Senhor está a colocar na experiência. Eu, cada dia, cada momento, Deus tem me ensinado, tem me instruído para aquilo que é da obra dele. Dentro desse propósito, eu fico preocupado com as pessoas. A primeira coisa, deixa eu vos falar assim. Eu já caminhei com muita gente que estavam preocupados naquilo que eles queriam, depois de ter afastaram. Já perdi tempo a servir a Deus. Eu naquilo de que estamos a construir um caráter. Construímos. De repente as pessoas, quando adquiriram o que eles queriam, desapareceram e sumiram. Quando passaram dificuldade, vieram de novo. Acho que eu já mexi isto. A única coisa que eu não quero hoje em dia é confiar algo para depois as pessoas parar quando estar mal e voltar de novo a entrar em contato. Aquilo é triste. Porque se nós confiamos e a pessoa não mereceu a confiança, na medida que voltar para ter, será que irá merecer de novo? Não irá desleixar? Parece que a mensagem está sendo forte, né? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Continua, profeta. Quem permanece é que não é ingrato, nós somos gratos. Eu vou mexer. Por que quero falar desse assunto? Nós optamos por criar... falamos da escola profética. Eu não queria abrir a escola profética, não queria mexer da escola profética. Eu queria ensinar de diversas maneiras o caráter, queria construir o caráter que Deus construiu durante a caminhada. Um caráter que Deus me construiu muito cedo para eu sair daquilo que eu sou muito cedo. A forma que Deus me ensinou para eu viver e proceder, que através dessa forma, o Senhor acabou me confiando para crescer nessa graça. E esta graça tem sido uma graça que o Senhor me favoreceu tanto que a qualquer momento, a qualquer instância, eu tenho tido acesso. E meu maior desafio é de apresentar isto a cada um. Por meio do quê? Do grupo da mentoria. Nós criamos a questão da mentoria dos líderes. Criar uma mentoria comum, mesmo começar uma mentoria comum, depois mexer uma mentoria dos líderes. Um tempo líder aparecia muito, de repente líderes começaram a sumir. Começou a aparecer poucos. Mesmo nesta mentoria começaram a aparecer pessoas depois de um tempo, no princípio eram focados numa perspectiva. De repente alguns pararam. Alguns me informaram que estão numa preocupação, alguns estudos, algumas questões que estão a fazer. Mas alguns não falaram, ficaram no silêncio, deram testemunho, de repente pararam. Tá bem. Durante esse percurso, alguns voltaram a dizer, profeta, quero uma ajuda. Eu me preocupo. Eu passei tempo a buscar a Deus. Primeiro, todos sabem que eu não durmo. Todas as noites não durmo. Eu tenho orado, mas não tenho muito tempo para orar pela igreja. Passei mais tempo a orar pelo grupo. Eu oro pela igreja, mas passo mais tempo a orar pelo grupo. Porque há uma preocupação do grupo, de que a preocupação do grupo é que muita gente consiga ter comunhão com Deus e desenvolver aquilo que é da graça de Deus para eles caminhar e ajudar os outros. É a forma que eu estou a olhar. Significa, eu estou a lutar para o quê? Para poder transmitir aquilo que Deus me transmitiu para o grupo, para que aqueles do grupo possam transmitir para os outros, para que eu também tenha esta graça e cresça na graça de Deus. Este é meu objetivo.
Este é o meu plano. A razão pela qual que eu não durmo, passo madrugadas acordado a olhar para esses pontos. Então, o que já me cria preocupação agora? Não estava comprando da escola profética, criamos a escola profética. E a escola profética já não terá liberdades que tem um grupo. Porque na escola profética haverá uma condição. Na escola profética já há regras impostas. Na escola profética há uma situação que alguns até podem não conseguir entrar. Por quê? Tem custos lá. Nós começamos numa forma muito boa, mas há muitos que não olharam a nossa amizade. E aquilo me deixou preocupado. Eu estou aqui para criar amizade. Estamos aqui para criar amizade e se ajudar. Para quem assistiu a pregação no Facebook da sexta-feira, aliás, da quarta-feira, há um tempo que eu disse assim, eu disse, minha maior preocupação é ter a minha salvação. Se eu faço a obra, eu tenho uma conduta que o Senhor me ensinou para garantir a minha salvação e ajudar os outros. E esta conduta é que dá acesso a Deus falar com calma, sem pressa, sem corrida. Então, se vocês me verem na mentoria profética ou na escola profética, não terão isso que eu estou a fazer aqui. Terão aulas pré-gravadas. E eu amanhã estarei a gravar aulas para na mentoria profética. Aliás, para a escola profética. E a escola profética pega essas aulas e temos acompanhamento, mas não é sempre. Se são 4 módulos, tem 4 dias de aula onde estaremos a atender cada pessoa. Logo aí tem uma limitação da pessoa avançar. Aqui nós oramos, profetizamos, mexemos situações, caminhamos de uma forma muito diferente, muito simples. Mas de repente consumiço de algumas pessoas sem resultado, sem nada, e depois haver pessoas depois vir dizer, comecei a fazer uma Deus, parei. Isso me deixa preocupado. Por que me deixa preocupado? Começamos a ver. O que nós estamos a fazer? Parece que a maior parte das pessoas não estão para criar amizade, estão por interesse. Amém? Amém. Aleluia. Por essa razão, nenhum momento vão me encontrar eu a chamar de cada um do grupo de filhos. Eu chamo de amizade. Deus nos uniu. A Bíblia, nós aprendemos que Deus une propósito, não une pessoa. Deus uniu o propósito. Mas já há pessoas, Aleluia, glória a Deus, que não olham o propósito que Deus uniu. As pessoas olham de que não. Eu vou lá para poder aproveitar daquilo que eu quero depois de eu conseguir, vou me ausentar. E quando vem não está a conseguir, volta. Eu sempre tenho dito, em toda a minha vida eu tive homens e mulheres que vieram para poder aprender depois e afastaram. Eu não quero pessoas que vão estar conosco porque querem uma coisa depois de afastar. Eu quero uma amizade que vai ser uma amizade eterna. Que aonde que nós estaremos, saberemos, não. Tenho um amigo em Maputo, tenho um amigo em Brasil, tenho um amigo em Angola, tenho um amigo assim. Agora, amizade porque estamos na aflição, para depois parar de estar distante. Esta amizade para mim não confio agora, porque eu já sofri nisto. Já passei isto. E cada vez mais caminhar assim, vou me lembrar de cada coisa que eu já passei. Por causa do quê? Deixa eu vos dizer, quando o pregador prega uma coisa, toda pessoa que ouve a pregação do pregador, através da pregação do pregador sobre o povo, o pregador carrega o problema do povo para eles. E depois do pregador pregar, a dificuldade do povo começa a combater contra o pregador. Agora imagina você combate contra a questão do povo e o povo depois de ter ausenta. Como que você vai se sentir? Amém? Amém. Glória a Deus. Como que vamos como que nós vamos nos sentir? Amém? Continua, profeta, continua. Agora,
O que acontece? Jesus tinha o povo que ele pregava, tinha os 12. Já perceberam porque Jesus confiava o segredo do ministério para os 12? Porque os 12 estavam sempre com Jesus. Então ele abria código do ministério. Já vou dizer, desde o dia que eu comecei a estar no grupo, comecei a abrir todas as formas que Deus, tudo que eu ensino aqui, é a forma que Deus me ensinou para poder falar comigo. O que muitos, Amém. o que Glória a muitos Deus. pastores, para confiar, cobram dinheiro, cobram alguma coisa. Mas eu confiei, depositei uma confiança em amizade. Porque nós queremos criar uma amizade. E sabe por que eu confio isso tudo que Deus me confiou? É para que um dia, se eu caso, por acaso eu cair ou pecar, porque somos ser humano, para que todos que aprenderam de mim, um dia digam, profeta, lembra daquilo que você ensinava, para eu voltar no caminho. Por isso que eu confio e entrego isto. Glória a Deus, amém. O amanhã não se sabe, Deus é quem sabe. Então, vem só, nós estamos a confiar. E cada vez que estamos a confiar, existe um tempo gastado em mim. Existe uma liberdade gastada em mim. Eu tenho muita responsabilidade. Apesar da minha característica, minha postura, tenho muita responsabilidade. Quando estava com o papá Tembe e a mamã Orquídea, eu até fiz a questão de falar assim, os daqui da beira não podem me ligar. E lembram? Até os do grupo, há pessoas que não podiam me ligar. Porque eu estava um pouco assim, queria tratar com aqueles que estão de Maputo. Se ligasse, não iria, porque eu estava acordado com uma e única coisa. Desde o dia que eu voltei, não estou a conseguir parar. Estou preocupado em preparar certas coisas. Além de preparar, agora a minha maior preocupação é qual? São as pessoas que estão focadas no interesse deles, não na amizade. E essas quebram o foco. Por isso, muitos homens de Deus não aceitam ajudar. Não ensina nada sem nada em troca. Para te ensinar, fala, você tem que ser meu filho para pagar uma taxa. Por quê? Porque eles têm razão. Não porque eu estou a falar para alguém pagar taxa. Não estou preocupado com nenhuma taxa para ser pago. Mas uma das coisas que eu gostaria na vida, que eu sempre busco em Deus, o que eu tenho pedido noite e dia, eu tenho dito, Pai, eu quero amizade que não vai me abandonar quando eu conseguir o que Ele quer. Uma amizade que vai nos abraçar para nós caminharmos. Para que no dia que eu tiver com uma necessidade, uma fraqueza, eu dizer, amigo, estou numa fraqueza. E eu dizer, amigo, vamos orar. Lembra o que você ensinou? Vamos orar. E Deus vai abrir as portas. É isso que eu quero. Amém. É isso que eu busco nos homens. Uma amizade que irá marcar diferença. Há muitos homens que a vida não está a andar. Por quê? Porque na caminhada abriram brecha. Aproximou-se e depois não valorizou-se a aproximação. E a verdade que eu tenho dito ao pai é qual? Eu tenho dito assim, pai, eu prefiro estar sozinho a buscar o Senhor noite e dia, a me focar com a tua graça, do que estar com pessoas que estarão preocupadas para estar, depois de afastar. Este grupo me deixa preocupado. A primeira questão eu me pergunto, onde que eu falhei? Segundo, vieram com o interesse de profetizar. Terceiro, quando não consegue desenvolver, volta de novo o profeta para de profetizar. A matéria que eu ensinei os dias que ele não estava, é a matéria que poderia lhe ajudar para continuar a profetizar. Já que não estava, não tem como. Agora a minha pergunta é, este é para voltar a atender ou deixar? Amém? Atenda, profeta. Amém. É para voltar a ajudar este ou deixar. E o outro que vai querer ter um acompanhamento. Será que teremos liberdade de dar ou teremos medo? Por quê? Vamos dar, depois ver pessoas de repente sumir. Amém? Glória a Deus, amém. Aleluia.
Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Quando eu fiz a viagem, deixei muita coisa pendente. Mas eu deixei, fui na viagem, levei o tempo que eu levei, voltei. Assim que eu voltei, há uma previsão de uma outra viagem. A primeira coisa, muitos têm igrejas. Note só, há pessoas que quando estão no grupo podemos compartilhar, mas chega um tempo que quando a igreja lhe aperta, as pessoas até nem conseguem participar da aula. Quando perguntar, dizer, a igreja me apertou. Mas antes a igreja não apertava. Agora está apertado para não participar na aula. Quando criaram embaraço novo, a dizer como? Peço ajuda, mas tempo que ficou apertado até esquecer o outro. Amém. Aleluia. Há pessoas que antes de trabalhar eram boas amigas, mas quando começaram a trabalhar, há trabalho que impede você voltar a ter comunicação com tua amiga? Não! Mas chega de não ter dizer, amiga, é tanto trabalho. Ah? Mas houve conselho, houve ajudas naquela amizade que apoiaram até estar lá. Amém. Amém. A primeira coisa que eu tenho medo é ingratidão. Lembra, vou mexer um ponto. Quando eu voltei de Maputo, meu pai na fé olhou para mim, entrou em contato comigo. Daí ele disse, tu a pedir 50 meticais. Me mandar. Tens valor na conta? Eu disse, não pai, não tenho. Mas vou mandar minha esposa para poder depositar, para poder te mandar. Daí, o que acontece? Ele disse, até não me chamou de filho, disse não. Disse, olha, muito obrigado. Porque quando eu estava em Maputo, ele mandou mensagem dizer, profeta das nações. Porque eles me viram lá na igreja do apóstolo Lourenço Fole. Eu fui orado. Quando eu voltei, quando ele ligou, sabe que eu estava na igreja do apóstolo Honório. Então, ele já não me olha mais como filho. Até hoje tem medo de ligar para mim. Mas eu quero a aproximação dele. Porque o fato de eu estar lá não significa que eu já superei ele. Porque para eu estar aqui, para eu me converter, Deus usou este homem. Então eu não posso ser ingrato ao ponto de fazer um homem que foi meu pai, a qual que Deus usou para eu me converter, para eu levar esse homem para chamar de filho hoje, eu ser pai dele. Isso não se faz. E o fato de eu estar lá não significa que agora ele tem que marcar a audiência para falar comigo. Ele começou a ter medo. Eu disse, pai, independentemente daquilo, o Senhor não gastou meu tempo. O Senhor não me fez perder tempo. Porque ele sentiu-se como se fosse, assim que eu voltei, as pessoas têm que marcar audiência para falar comigo. Estou a explicar uma coisa que muitos pastores não fazem. Porque muitos pastores querem audiência. Eu realmente me afastei de muitos amigos interesseiros. E não será difícil de eu me afastar de pessoas interesseiras no grupo. Não será difícil. Por que eu digo não será difícil? Porque eu já passei por isto. Se eu, como alguém que estava lá, voltei, eu disse, pai, estou contigo. Estão a ver esse número que está aqui comigo hoje conectado? Começaram há bom tempo, mas não estão a desistir. Mas há muitos que desistiram. Não desistiram porque queriam desistir. Alguns conseguiram o que eles queriam, pararam. A pergunta é, esses quando vir amanhã para eu continuar com eles ou deixar? Porque alguns me mandam, até alguns saíram do grupo, mas quando passaram mal, mandaram mensagem, profeta, estou numa situação, eu parei e fiquei preocupado. Se até saiu do grupo, qual a necessidade de nos ajudar de novo? Significa não quer a nossa ajuda. Vamos ajudar para depois ele parar de novo no silêncio? O que eu aprendi? A ingratidão é a pior coisa na vida. Por isso, quando o homem falou, eu disse, pai, independentemente daquilo que for acontecer, o Senhor ainda é meu pai. O Senhor faz parte da minha vida. Então não será incômodo. No culto de domingo, eu disse assim algo importante em direito. Eu disse, todos aqueles que foram meus amigos, independentemente de eu estar diante do apóstolo Honório, apóstolo Lourenço Fole, esses, quando vier até mim, não vão vir para ser meus filhos na fé. Ainda continuarão a ser amigos, porque a minha postura não pode mudar porque estive diante de grandes homens de Deus. Não pode.
Amigo é amigo. Filho é filho. Se ele hoje vem para querer ser meu filho, só porque me viu estava diante de grandes figuras conhecidas, então ele está a vir com interesse. Não está a vir na posição de filho. Está a vir com interesse. Alguma coisa que ele está a precisar. Se continuar como amigo, então a posição será outra. Há muitos até hoje têm medo de me mandar mensagem, de me ligar. Talvez João vai marcar audiência. Não vou marcar audiência com ninguém. Por quê? O Senhor Deus me disse, filho, eu te dei uma obra, mas nessa obra não seja ingrato, seja humilde. Seja alguém que é capaz de ouvir. Seja alguém diferente, que vai para uma posição para empenhar aquilo que é da graça do Senhor. Perceba, profeta Samuel, quem tinha problema vinha até ele, consultava e ele dava a resposta. Antes de vir, ele já dava a resposta. Mas em nenhum momento o profeta Samuel se orgulhava. Estamos numa época em que o nosso tempo é precioso. As coisas não estão fáceis. As coisas estão difíceis. Nós estamos a dar duro. Mas a maior parte estão preocupados em sugar as forças dos outros. Depois parar para quando passar mal vier dizer, venha. Eu disse uma coisa à igreja. Eu disse, todos que vêm para sugar força, depois ir embora, é melhor me esquecer, não é pecado, mas é algo da parte de Deus. Nós temos que nos ajudar, nos apoiar. Não podemos nos abandonar. Temos que nos ajudar, nos apoiar. Se nós abandonar porque conseguimos, no dia que nós não termos, não podemos. Posso vos explicar uma coisa? Amém? Explique, Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Amém, amém. Aqui na beira, aonde que eu estou, eu sou usado como curandeiro. Vou falar uma verdade que muitos não sabem. Eu sou usado como curandeiro. Por que eu digo que eu sou usado como curandeiro? Eu tenho amor na obra. Eu amo fazer a obra do Senhor. Ainda hoje, há uma irmã que queria me acordar de manhã. Uma vez que eu estava no culto, profetizei. Eu disse para uma mulher, você está grávida. Aquela pessoa que está contigo não é séria. Para de preocupar atrás de homens. Busca Deus, deixa Deus fazer a vontade dele. Não vai morrer, não vai passar mal. Deus será dianteira. Apenas me escuta e obedeça. Pararam sim, pai, não vou fazer. Eu disse, se fazer, vai passar mal. Ouviram. Depois de ouvir, quando foi, ouvi mais tarde. Voltou em casa daquele marido dele ingrato que aquele dia que só tem uma, aquela que ele engravidou disse não te quero. Voltou mais em casa daquele homem. Tentou ir atrás daquele homem, tentou ir. A gravidez começou a subir. Caminhou, chegou lá. De repente, começaram a passar mal. Na semana que eu estava em Maputo, naquele domingo que eu estava lá, até no domingo que eu vim, domingo dessa semana, aquele outro domingo que eu cheguei não veio, domingo semana passada, não vieram, mas houve informação dizer que aquela irmã está mal. Eu disse, estou a orar agora. Enquanto eu estou a orar, lá no hospital, Deus vai dar graça. Aquela moça estava a passar mal, era para matar ela com o bebê. Ela nasceu com 7 meses. Quando eu disse, Deus vai operar, período 12, aquele horário das 12, aquela moça logo nasceu. Bebê prematuro. E quando vieram para contar, disseram que ela começou a passar mal em casa daquele marido que papai proibiu para ela não ir para lá. E quando começou a passar mal, aquele marido abandonou a mulher, deixou a mulher a sofrer e uma vizinha veio, levou para ir contar para a família. Quando levou para ir contar para a família vieram carregar ela, já que eu não estava, não lhe trouxeram. No domingo mandaram a pessoa para levar de moto, a pessoa tinha ido no hospital. Ao ficar bem hoje, a vista com a minha esposa, fala que mamãe, papai está em casa, quero vir conversar com o papai. Porque filha dele, aquela que nasceu, saiu de lá, veio, foi dormir em casa do marido, veio a outra mulher que também foi prometida àquele homem, veio, encontrou ela lá, espancou, e ela saiu de lá, foi em casa da mãe, e lá está mal com dor. Quero contar para papai. A minha pergunta é, contar o que para mim uma vez que eu proibi? Uma vez que eu expliquei? Uma vez que eu dei considerações? Mesmo assim, não ouviram, foram fazer coisa do jeito deles. E passaram mal. Onde que eu entro? Preferiram querer vir me acordar. Preferiram vir querer me acordar. O que eu disse? Eu disse à minha esposa, a partir de hoje,
Assunto de eu orar para a pessoa na igreja, vou orar. Mas assuntos pessoais de pessoa desobediente, não é comigo. Porque eu havia dado uma recomendação. Eu disse, não pode, caminha assim, não fizeram. Quando chegar lá, sofreu. Já está a vir mais atrás. Pelo menos oramos. Filho que era para morrer, ela com o filho, conseguiu nascer. Filho agora está no hospital. Depois de orar, criança está no hospital, voltou em casa daquele marido, veio a outra, veio espancar. A pergunta é, aí quem tem problema? Será que sou eu como homem de Deus? Ou a pessoa que não quis obedecer e não quis se apegar naquilo que ele aprendeu? A pessoa, profeta. Vejam só. Tem muita gente que já vieram até mim. Eu orei por muita gente. Eu dei recomendação, não façam isso. Foram fazer aquilo que eu proibi. Mas quando passaram mal, vieram, eu orei. Vida deles quando melhorou, não vieram. Quando passaram mal, até hoje. Há pessoas que só vêm para ter ajuda, depois já afastam. Vem, eu oro, afastam. Quando estão mal, voltam de novo. A pergunta é, esta forma de ser é para ajudar? Porque cada vez que vem eu carrego o problema de pessoas. São aliviados, volta de novo com o problema. Não é para matar o outro? O que é isto? É ingratidão. O que eu busco é amizade. Não pessoas que vão estar interessadas naquilo que o outro tem para afastar. É pessoas que estarão com o outro para se abraçar, para se apoiar em cada momento. Sabiam que eu preciso do apoio? Alguém sabia que eu preciso do apoio? Amém? Amém. Eu preciso do apoio. Mas muita gente não sabe qual apoio que eu preciso. Eu paro o olho e fico no meu canto. Agora eu me pergunto hoje, é para nós caminhar com essas pessoas como? Continuar a abraçar ou desleixar também? Se eles desleixaram e perderam, é para continuar ou desleixar? Amém. Aleluia. Eu não gosto de mexer nesse assunto. Mas estou a mexer nesse assunto porque estou preocupado. E hoje em dia, tenho medo. Há pastores que vêm dizer, quero aprender, quero acompanhamento. Eu tenho medo de confiar em pessoas e depois me afastar. Eu confiar que ganhei amigos para descobrir que não é amigo, só era mais um que queria aquilo que ele queria depois de afastar. Nós não pedimos nada. Não pedimos finança. Não pedimos dinheiro. Não pedimos nada. Alguém se lembra do apóstolo Clover? Amém? Amém? Amém. Alguém se lembra? Amém. Amém. Percebam, a pessoa que estava com o apóstolo Clover falaram do evento, usaram o nome do apóstolo Clover para ganhar dinheiro nas costas do apóstolo Clover. Ele confiou a amizade, mas usaram a amizade para ganhar dinheiro nas costas do outro e para burlar pessoas nas costas do outro. A pergunta é, esse tipo de pessoas são confiáveis? Não, profeta. Vejam, Não. desde que nós começamos a caminhar, há muita gente que já lutaram para poder apoiar com finança aqui. Há pessoas que nunca apoiaram em nada. Tiveram liberdade do quê? Tiveram liberdade de aprender, depois de aprender, quando começaram a fazer, pararam, depois voltaram, mas queremos aprender. Eu estou com medo. Por quê? Porque é gastar tempo. Eu prefiro gastar tempo com as pessoas que estão comigo. Porque do que adianta? Veja só, o nível de revelação que eu estou a trazer hoje é muito forte do que Deus está a ensinar. Alguém gostaria de um dia sentado assim, de repente, perguntar na mente e ter resposta? Alguém gostaria? Amém. Tá bom, deixa eu me dizer. Deus está me ensinando dessa forma. E se eu ensinar isto, quando eu começar a mexer o profético, muita gente que pararam vão começar a vir por causa do profético.
Depois de parar o profeta, quando começar a mexer de caráter, vão desistir. A pergunta é, o profeta o que chama? Por isso que muitos estão a matar igrejas. Porque estão a profetizar, depois não sabem como se defender, nem como se proteger. E as igrejas estão a morrer. Não porque não tinham. Poderiam aprender, mas não queriam aprender. Eles estavam focados naquilo que eles querem. Depois pararam. Isto é triste. Isto é triste. É muito triste para a nossa caminhada. Eu já sofri, já peguei tudo que é meu, aquilo que Deus me confiou, confiei. Tudo que Deus me ensina, eu ensino a todos. Entrego tudo a todos. Tudo que eu ensino no grupo é aquilo que Deus está a me ensinar. Deus me ensina, eu faço, dá certo, entrego ao grupo. Entrego à igreja. Mas as pessoas não olham. Olha o interesse que eles estão mais focados. E interesse vai nos matar. Se alguém ver que mandou mensagem, eu criar um pouco de caso, é porque já estou a ter medo de confiar a revelação da parte de Deus na minha vida, para eu sofrer a enfrentar batalha, que as pessoas quando conseguem param. Isso não é amizade. Amizade é continuar, independentemente de tendo ou não tendo, é continuar. O que eu quero é amizade, eu não quero finança, quero amizade. Eu estou a fazer por amizade, não por finança, não por troca. Os pastores estão a fazer por troca, eu estou a fazer por amizade. Eu estou a entregar o que Deus me confiou a todos por amizade, não por dinheiro. Parece que este ponto está a ser ponto fraco. E agora fico com medo. Por quê? Porque eu passo tempo a organizar essas coisas. Passo momento. Passo muito tempo. E o engraçado, tenho que organizar para a igreja. Vejam só. Quarta-feira tenho que pregar, tenho que preparar sermão para a igreja, preparar para o grupo. Sexta para a igreja, para o grupo. Tenho que orar a favor da igreja, a favor do grupo. Tenho que orar a favor de pessoas de vários lugares. O tempo me custa. Noites não tenho que dormir, tenho que ficar a orar. E tenho que pegar nome de pessoas para orar. Pai, fulano tem uma situação. Este é o tempo. A minha esposa fica a dormir, eu fora a buscar aquilo que é da graça de Deus. Se eu mostrasse o estilo de vida que eu vivo, alguns teriam medo e diriam que não é possível. Mas eu não falo disto. Amém. Sabiam por quê? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se eu fazer algo diferente, alguém estará triste? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Se eu fazer algo diferente, alguém estará triste? Sim, aleluia. Eu quero mostrar algo. Será que alguém vai zangar comigo se eu mostrar isto? Amém? Glória a Deus. Eu nunca fiz isso. Mas eu estou a falar, eu nunca fiz, mas estou a falar sobre amizade. Tem muita coisa. Vocês sabiam que agora que eu estou a falar, estou numa zona baixa. E sabia que na minha casa tem água agora que eu estou a falar convosco? Dentro de casa? Alguém sabia? Não. Vou fazer assim. Alguém esteja atento. Não, profeta, não. Vou mostrar uma coisa. Eu não vou mostrar isto para que alguém me ajude ou para alguém apoie alguma... Não. Só quero mostrar uma coisa que é muito claro, que aquilo que eu faço não olha para a minha condição. Se eu olhasse para a minha condição de vida, eu não estaria aqui. E se eu dependesse, falasse de dinheiro, eu não estaria nessas condições. Vou abrir minha câmera, depois vou abrir a câmera de trás, para alguém ver como está na minha casa, na sala, como estão as coisas, e verão que tem água. Mas eu, muitas das vezes, quando eu falo, estou preocupado em compartilhar aquilo que Deus me deu. Não da minha vida, porque a minha vida não me importa. O que eu quero amizade. Então, por causa da amizade, eu não falo da minha vida pessoal, porque eu quero amizade. Agora, se a amizade for motivo de aproveitar,
Então preferimos mudar de posição, ver outra posição. Agora só, deixa eu tentar ver uma coisa. Ok? Não sei se há a possibilidade de abrir câmera de trás. Deixa eu mostrar assim. Dá pra ver embaixo? Sim, dá. Dá pra ver que é água? Amém, dá. Dá pra ver água? Sim, sim. Amém? Sim, Senhor. Amém. Estão a ver isso aqui? A minha pergunta é, eu não faço isso, eu não fiz isso ou por causa de alguma coisa. Muitos que estão na minha posição não iriam aceitar viver isto. Iria começar a dizer, estou a pedir apoio, estou a pedir ajuda. Mas eu não fico lá. Estou mais preocupado na nossa amizade. A minha vida é minha. Eu me preocupo comigo mesmo. Deixo isso nas mãos do Senhor. Agora a minha pergunta é, uma pessoa que está nessa condição iria aceitar? Aqui é na sala. Eu estou na sala. E tem sacos, tem água. Acho que eu não estou jogando porque tem água. Qual dos homens iriam aceitar? Muitos estão a querer profecia, porque querem mudar de vida, porque querem profetizar e ter dinheiro. Eu profetizo sem esperar nada de dinheiro. Profetizo sem esperar nada de benefício. O meu maior benefício é saber que homens e mulheres estão a conseguir também adorar a Deus, orar e Deus ouvir eles e Deus falar com eles. Amém. Esse é meu benefício. Aleluia. Alguns Aleluia. já viram a nossa igreja. Nós cobrimos com saco, mas não falo de apoio. Poderia falar, até já senti de poder pedir, mas nenhum dia eu quis pedir. Quando eu penso nisso, eu paro e digo, não, Pai, o Senhor é Deus, vai fazer. Amém. A minha pergunta é, por quê? Estou preocupado com a nossa amizade, não estou preocupado com meus bens materiais. Não estou preocupado com a minha vida. Não estou preocupado com a minha situação. Então, por isto, a minha luta maior é qual? A minha maior luta é qual? É que quando criamos amizade, a amizade não pode parar. Porque aquilo que eu estou a viver é diferente com os demais, porque muitos não iriam aceitar. Mas pela amizade, eu estou aqui a confiar tudo que Deus me deu. Mas a posição em que eu estou é muito triste. É muito deprimível. Por isso que muitos homens estão a querer profetizar. Porque quando profetizar, vão dizer, vão mandar um pix para poder pagar R$1.000, R$2.000, R$500. Mas eu não estou aqui. Poderia profetizar para antes de profetizar alguém semear. Mas não faço isto. Estou focado com meu Deus. Estou focado na minha amizade. Porque quando eu querer olhar para isto, o tempo que eu teria de buscar a Deus para Deus falar, não irei buscar Deus para falar. Irei me preocupar em finança, para melhorar a minha vida. Então eu não quero isto. Eu não quero esta vida. Não quero esta posição. Talvez alguns vão poder assistir esta aula. A minha maior luta hoje, eu quero amizade. Amizade que quando eu confiar a graça, aquilo que Deus está me ensinar, venhamos valorizar. Porque de acordo com a posição que eu estou a viver, não é fácil. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa muito diferente. Muito diferente. Só falei desse assunto. Nem falei o ponto dos megas. Que eu percebi hoje, já estão a inspirar. Mas não paramos. Mesmo sem, Deus vai criar recursos até conseguir. Porque eu amo fazer a obra. Já falei para todos. O meu amor é fazer a obra de Deus. E eu amo as pessoas que gostam de permanecer junto a lutar no mesmo foco da obra. Quando lutamos no foco da obra, a graça vai nos orar. Quando lutamos no foco de interesse, a graça não vai nos orar. Deus tem muita promessa, muita coisa diferente. Se eu falasse para alguns me apoiem, muitos podiam me apoiar. Mas eu não estou lá.
Por quê? Porque eu quero a nossa amizade, nosso crescimento. A única coisa que eu quero ouvir é que o pastor fulano está a crescer no seu ministério. Irmã fulana está a crescer no teu bairro. Irmão fulano já consegue falar Deus, remova isso e Deus remover. É o que eu quero. Há uma alegria enorme. A única coisa que eu não gostaria na vida é nos ausentar, porque já conseguimos. O que eu quero é nossa amizade sempre adiante. Os que acham que estão a sofrer, há pessoas que dizem que estão a sofrer, mas eu digo, eu estou na situação mais pior do que alguns. Mas as pessoas dizem, não, estou na pior, mas eu não falo da minha situação. Desde que eu comecei a falar, a comunicar no grupo, falo sempre da palavra, mexo acerca do profético, mexo acerca do crescimento, a conduta que Deus gosta. Eu estou assim porque é uma conduta, eu estou focado com a conduta que Deus me deu para eu chegar até uma posição e eu estou a caminhar. Eu prefiro morrer a continuar a servir a Deus do jeito certo do que criar interesse, porque o interesse vai me desviar da graça. E eu não estou preocupado com o interesse, estou preocupado com a graça. E esse é o meu maior objetivo. Então, se encontrar pessoas que estarão preocupadas com o interesse, para mim o interesse de muitos vai me machucar. Porque eu aceito ser curandeiro de pessoas para manter a amizade com o Pai. Aceito a amizade de qualquer um, confio tudo que Deus me deu para continuar, para que todos aqueles que aprenderem tenham amizade com Deus do jeito que eu tenho para com o Pai. Esse é o meu desafio. Eu disse, Pai, tudo que o Senhor me ensinar, vou entregar àqueles que vierem até mim. E quando eu entregar, a minha maior oração é que eles sejam como eu tenho a capacidade de falar com Deus, o Senhor ouvir eles e eles ouvir o Senhor e caminhar na comunhão. Agora, quando aparece, consegue, depois afasta, para mim me dói. E me pergunto, será que, Pai, é em vão? Agora, o que mais cria caso é qual? Quando passa o mal, quando perde aquela graça, volta de novo. Profeta, não estou a conseguir. O tempo que afastou, agora ainda vai voltar? A minha pergunta é para nós confiar? Será complicado? Será complicado desta forma? Será complicado? Será complicado? Por isso eu digo, dificilmente as pessoas vão me entender. Porque eu gosto de lutar para agradar a Deus, não aos homens. A Bíblia diz, primeiro buscar o reino do céu e a sua justiça, todas as coisas será acrescentada. E uma das coisas que eu luto hoje é a capacidade de cada irmão, cada irmã, de cada país, ter a capacidade de se conhecer para se ajudarem. Eu prefiro que se ajudem, não ficar muito focado comigo. Porque Deus tem a forma que Ele usa para comigo. A amizade é suficiente para mim. Comunhão é suficiente para mim. Até hoje, ainda não fui falar com meus pais desde que eu voltei. Amanhã será meu primeiro dia a estar com Paulo. Mas quando eu chegar a uma família que meus pais estão preocupados e ficam dizendo, não, filho, não é homem, é Deus. Lembra eu falei da viagem? Não foi fácil. Não foi fácil. E o tempo que eu estava lá, a família que me acolheram, viram a minha maneira como era. A minha postura como era. Eu tenho minha maneira de ser. Não fico muito preocupado com as coisas. Eu fico mais preocupado com aquilo que é da graça do Senhor. Por isso, vamos nos abraçar para o reino. Segundo, o tempo está próximo. Há muitos sinais que estão a acontecer que mostram que é o tempo do fim. Há muito sinal. Há muitas coisas, evidência que mostra que estamos na época do fim. A minha pergunta é, da forma que as pessoas veem para ter aquilo que eles querem, depois já afastam, quando chegar o fim, será que vão conseguir permanecer? Não, vão cair. Vão servir ao diabo. Por quê? Porque só uma confiança de amizade não conseguir. Imagina quando as pessoas estão preocupadas com coisas banais, em vez de se focar com a graça.
Hoje, a maior parte dos pregadores está preocupado quem tem carro mais caro, quem tem igreja mais grande. Aonde que eu estou? Não iria fazer vídeos em direto no Facebook, sabendo que o povo, nem sempre o povo vem. Não iria fazer sabendo que a igreja que eu estou é de chapa. Mas eu faço. Sabe por quê? A mensagem que eu prego vai ajudar pessoas a se encontrar com Deus. Não por causa da igreja, mas pessoas a se encontrar com Deus. Esse Deus se revelou a mim. E ele me disse, cria comunhão comigo. E eu disse, Pai, esta comunhão eu quero transmitir aos outros, para que tenha a mesma comunhão. A minha oração é que tenha a mesma comunhão com Deus. A mesma postura com Deus. Não olha por mim. Não olha pela minha situação. Não olha. Isso que eu mostrei só foi para mostrar, para poder perceber como que é a minha situação. Mas nenhum dia eu mexi isto. Nenhum dia falei disto. Nenhum dia critiquei isto. Só para te mostrar que eu estou mais preocupado com tua comunhão com Deus, não com os bens. Não com bens materiais. Eu não me impressiono com bens materiais. Me impressiona em saber que esta pessoa consegue dizer, Pai, eu te busco, o Senhor aparece e fala, filho, fala, pede o que você quer que eu vou te responder. É isso que eu quero ouvir de vocês. Eu quero ouvir que vocês conseguem ver o problema e dizer, Pai, sei que o problema veio, mas agora o Senhor que me conhece, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, o problema sai, o problema sair. Para alguns, pode olhar pobreza. Para mim, sou homem mais rico. Sabiam por que sou homem mais rico? Amém. Posso orar para alguém que não tem saúde ter saúde. Então é porque eu não sou pobre. Sou rico em saúde. Podemos orar por vários problemas e a pessoa ter solução. Se fosse que essa pessoa era pobre, podia ter solução aos outros? Não. Se tem, por quê? Esse homem não é pobre. Esse homem é rico no espírito. A riqueza espiritual e a comunhão com Deus anula os obstáculos. Onde já se viu? Primeira coisa, Jesus tinha carros? Jesus tinha seguranças armadas? Não. Aquele que era considerado pobre, o que ele tinha? O que ele falava acontecia. Mas aquele pobre lançaram sorte para pegar as suas roupas, para ver quem ficaria com as roupas dele. Depois daquele pobre morrer, foi quando disseram, este é verdadeiramente filho de Deus. E na morte deles, muitos se encontraram com Deus. Eu prefiro morrer pobre para fazer aqueles que não tinham esperança ter esperança. Para terminar, mexi duas mensagens. Quais? A qual Josué ele fala para o povo: decida hoje quem vocês querem adorar. Decida hoje quem vocês escolherem seguir. Se a Deus ou aos deuses que o vosso antepassado adorava. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independentemente da minha postura, independente da minha origem, independente da minha caminhada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há uma honra quando você serve ao Senhor, não quando você serve aos bens. Hoje assisti um vídeo. Tá bom, deixa eu mexer uma coisa. No João diz como? O servo não conhece o segredo de onde? Do seu Senhor. Mas o amigo conhece. Eu, como amigo, confiei o segredo que Deus me deu. Então fui ver que no grupo temos amigos e temos servos. Todos que se comportaram como servo, que aproveitaram, desistiram. Quando vier, não vou atender. Não vou dar atenção. Vou despachar. Porque são servos. São servos. Se calhar, assim que eles fazem isso, compram o dinheiro lá. Aqui aprende sem dinheiro. Faz sentido? Não, prefiro não. Amém? Amém. É uma questão muito simples. Vê, eu assisti um vídeo hoje de um apóstolo de Angola.
o apóstolo falava de que há pastores que falam acerca de... Sabe, há muita coisa, está a criar casos, sabe por quê? Porque os homens não querem ter passo que vão levar a chegar a ter uma posição. Só querem profetizar, ser ética, sem saber como caminhar com esse Deus. Aquele homem começou a ofender pastores que fazem culto de fertilidade de maçã, que fazem como se fosse negócio nas igrejas. E sai outro homem de Deus, começou a dizer assim, a dizer que você, se não tem nada de falar, cala a boca. O ministério do profeta... Eu comecei a perguntar, estão se atacando por quê? Jesus não atacou sacerdote. Sacerdote atacaram Jesus. Jesus continuou a pregar, não atacou ninguém. Veja, aonde que eu estou? Não estou preocupado de atacar ninguém. Estou preocupado de dar mensagem. Sabe quantas vezes fui atacado? Sabe quantas vezes pessoas olharam para mim e disseram que não tem nada? Mas no dia que descobriram, hoje há pastores que escutam minhas ministrações e começam a falar, profeta, estamos nos edificar, mas não tem coragem de estar comigo. Às vezes me ataca com pessoas, mas eu nem me defendo. Eu paro. O importante eu sei que quando eu digo pai, ouça-me, o senhor me ouve na hora. Mas há muitos que estão a se atacar, nem conseguem ouvir o pai. Para ouvir tem que jejuar 3, 4 dias para Deus falar com eles. Eu sei jejuar, Deus me ouve. A minha pergunta é, se fosse que eu estava lá, iria me limitar. Se consigo só dizer, pai, quero saber isto, o senhor fala comigo. Imagina estão a orar, estão a se atacar, enquanto perde tempo. Quem está mais bem aí? O tempo que deveriam orar é o tempo que estão a se atacar. O tempo que deveriam buscar a Deus é o tempo que estão a se ofender. Isso é servir a Deus? Não. Tá bem. Se começar a profetizar, esses que não estão a aprender os passos, se começar a profetizar, não vou estar a mandar a dizer, paga tanto para te profetizar, não vou dizer se... Por isso, há muitos homens de Deus já não estão a confiar a graça de Deus para qualquer um. Para confiar, fala, você, se quer, seja meu filho, tem que pagar uma taxa, pacote de prata, pacote de ouro, assim a pessoa valoriza. E muitos estão a passar por isto. Agora imagina você encontrar alguém que está a conversar, a distribuir conhecimento, experiências vividas. Enquanto que na mentoria, lá os que pagam a mentoria são limitados, sofrem sozinhos. Quem está mais em vantagem? É esse que está a aprender tudo. No profeta o Senhor me ensinou como vestir, como andar, como falar, o que focar, como criar amizade. Muitos profetas não aprenderam isso. A maior parte dos profetas aprenderam o que é vestir como patrões no altar e não falar como pobre. Aprenderam a falar como ricos, aprender seus carros, suas casas. E aquele que não tem, como que fica? Aprenderam a mostrar melhores fatos. Há um homem na vida que me impressionou, que é o apóstolo Honório. O papá Tembe, a mamãe Orquídea sabe. Até falaram, se quer ver pobreza, vai ver lá. O homem mesmo ser um homem usado, um homem com condições, ele cuida de pessoas como se fosse não tem teto, roupa inadequada, bêbados, pessoas que não têm recurso, ele ora para eles, fala com eles como amigo. Esses que têm carro, que se fazem de roupa em frente, não vão conseguir falar com esses. Porque para falar tem que marcar a audiência, tem que pagar uma taxa. E os que não têm dinheiro, não podem ter assistência só porque não têm dinheiro. O Senhor me confiou, o que o Senhor me confiou, eu luto para confiar aos outros. E esta é a minha maneira. Por isso a primeira coisa que Deus me disse, filho, não olha para a condição, nem o estilo de vida que você leva. Uma das coisas, Deus me prometeu casa, Deus me prometeu carro, Deus me prometeu voo particular, Deus me prometeu viagens, Deus me prometeu igreja grande e Deus me prometeu que eu iria de lugar em lugar abrir igrejas, a deixar pessoas liderar, que não haveria dificuldade de finança. Por isso que eu não... Com base esta promessa, hoje quando eu ensino, não olho para a finança, não olho para recurso, não olho para aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho. Eu olho só
entregar aquilo que Deus me confiou. Porque o que Deus falou, não vou morrer sem cumprir. Mas tenho que esperar o tempo. Deus sabe qual é o tempo. E nesse tempo Deus vai tocar pessoas que sem eu pedir, vão sentir, deixa nós ajudar o profeta. E é assim que eu oro. Por isso que eu não fico preocupado com esse tipo de caso. Não fico preocupado com esse tipo de assunto. Eu não tenho nem amigo porque não gosto de pessoas orgulhosas e interesseiras. Essa é a minha maneira de ser. Então, a todos que estão me ouvir, aqueles que vão ouvir essa lives, eu amo todos do mesmo jeito. Meu parecer nunca muda. Eu fui assim. Mesmo ser abandonado com muitos. Muitos que eu lhe direção pastor me abandonaram. Mas eu ainda estou em pé. A continuar a confiar. A entregar aquilo que Deus me revela. Eu confio em ti. Não sei se você está a confiar em minha amizade. Mas quem não confiar na minha amizade, parar porque conseguiu o que ele queria, no dia que me procurar, já não vou confiar. Eu quero voltar a ter assistência de algumas pessoas em particular. Mas abre aquela porta para eu voltar a confiar. Aí o assunto será outro. E nesta confiança não é baseado em finança. Não é baseado em nada. Se eu quiser, posso ir trabalhar. Não é problema. Eu sou pedreiro, sou carpinteiro, sou eletricista. Tenho arte na mão. Mas eu estou focado numa missão que Deus me deu. Para ajudar os outros. Eu disse, vou te tornar aquilo que você é para ajudar os outros. Eu amo ajudar as pessoas. E se eu passo um dia sem ajudar, fico triste. Como se fosse perder algo importante na vida. Então vamos nos abraçar. E continuar. E caminhar. Manter a nossa amizade. O que eu quero é amizade. Não estou preocupado com dinheiro ou com finança. Estou mais preocupado com a amizade. A nossa amizade vai me ajudar muito na nossa caminhada. Porque quando o homem é pobre e sabe que é bem amado em casa, sabe o que acontece? O homem não se sente pobre, se sente rico. Porque é amado. Mas quando você não é amado em casa, você sente que você é pobre. Aquele rico, quando não é amado, ele sente que não é rico, é pobre. Tem ricos que estão a andar como pobre. Porque não são amados. Não tem amizade, não tem comunhão, não tem paz. A pergunta, o que adianta carro sem paz? O que adianta casa bonita sem paz? O que adianta tanta fortuna sem paz? Por isso muitos se afugentam na igreja para achar paz. Vamos manter uma amizade. É o meu pedido que eu tenho para o grupo. Na segunda-feira, estarei a ensinar. Estarei a mexer certos pontos que vai ajudar muitos. Estarei a mexer um ponto que muitos estavam a perguntar acerca de regiões de cativeiro. Estarei a mexer na segunda-feira porque vi pessoas estão preocupadas. Paulo me disse que as pessoas estão preocupadas em acessar as regiões de cativeiro. Eu vou explicar mais uma vez esse ponto. Porque eu havia explicado, mas quando vi pessoas, eu achei que talvez as pessoas estão preocupadas em dizer que eu estou preocupado com finança. Eu não estou preocupado com finança. Por causa desta preocupação, alguns estão preocupados com regiões de cativeiro. Na segunda-feira vou mexer regiões de cativeiro. Vou mexer alguns pontos chaves. E a nossa amizade se continuar desse gênero. Vou mexer alguns códigos do profeta que nós estamos para criar. Vou ensinar o que eu vou ensinar lá, vou ensinar aqui no grupo. Só que aqueles de lá que vão querer participar da escola profética terá uma taxa para pagar. Mas para você que é meu amigo, estará comigo aqui no grupo, não terá nenhuma taxa para pagar. O que eu vou ensinar lá, vou ensinar aqui. E lá farei áudio, farei vídeo. Aqui não vou fazer vídeo. Vou explicar com detalhe e pessoalmente. Significa, o grupo está em vantagem do que os demais. Amém? Glória a Deus. Amém. 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 Da glória. Então, vamos pegar este ponto. Vamos pegar essa posição. E vamos lutar. Se alguém dizer que quer participar, diga para ele. Nós estamos em busca de amigos. Não pessoas que estão lá com objetivo. Quem estiver com objetivo, melhor não entrar. Aí será bonito. Todos saberão que o nosso objetivo é criar uma
amizade. Uma amizade sólida. Para que um dia, quando eu estiver com cada um, nos lembremos que esse é fulano, este é fulano. E a nossa caminhada vai caminhar. Amém? Eu tenho muito mais medo. O meu maior medo é dos pastores. Eu tenho muito mais medo dos pastores. Há muitos que eu procuro até... Já nem comunicação comigo não conseguem comunicar. Eu fico muito preocupado. Fico muito preocupado mesmo. Amém? Vamos orar. Vamos orar.